E aí, a gente já falou nos encontros anteriores sobre a questão da origem, né, e da composição da Bíblia. A gente falou depois sobre a inspiração da Bíblia. A gente falou sobre o aspecto humano, apesar do divino, que assim, Deus ele se revela, mas ele como se revela na história. Então, num ato de fé, a gente crê na ação divina, que é como o questionamento do Heron na semana passada, sobre os aspectos políticos na consolidação do texto sagrado, em relação a cânon, né, em relação a ter aquela coleção de livros. E aí a gente, por exemplo, entende que em todas as questões que a gente vive, não tem como fugir, vai ter a mistura do humano com o divino. Isso acontece quando a gente prega, isso acontece quando a gente canta, isso acontece quando a gente ora, isso acontece quando há um milagre, isso acontece quando acontece foi boa. Isso acontece diante de várias situações da dinâmica do povo de Deus. E aí, o que a gente observa aqui na seleção já é o quê? É um aspecto que não é necessariamente místico. É a gente sentando e peneirando. É a gente usando aquela, como diz a própria palavra cânon, né? A vara, a régua, a medição, para ver, isso aqui passa, isso aqui não passa. E qual o critério? E aí a gente, por exemplo, verifica, no caso do Concílio de Jamnia em 90, é muito claro que, assim, olha, o povo de Deus tem visto aqui, desde toda essa caminhada, o aspecto de que, assim, olha, isso aqui tem caráter autoritativo. E isso aqui que a gente não está aceitando, Isso aqui a gente não está aceitando, por quê? Porque foi algo que junto com a tradução foi inserido. Então, já que é controvertido, o próprio Calvino ele até faz isso, ele adota o maçorético, por quê? Porque já que tem controvérsia nesse daí, vamos ficar no que não tem controvérsia. Então, a gente, por exemplo, lida com essa situação na seleção de um modo diferente do que na iluminação que o povo de Deus tem na hora de lidar com o texto. Porque na hora de lidar com o texto, por exemplo, os escritos de Moisés e a fala de Moisés já tem caráter autoritativo. A fala dos profetas e a literatura profética decorrente de um amanuense ou do próprio profeta ou da escola de profetas, seja lá como for, aquilo também tem caráter autoritativo, porque foi fulano de tal que disse, ou foi daquele que ouviu fulano que disse. Então pronto, já foi. No caso do concílio de Jamnia, ou por exemplo, de quando vem a canonização pelos cristãos, já é um critério mais assim, vamos discutir, vamos debater, não, isso aqui não pode ser, isso aqui tem que ser. É como, por exemplo, o caso de Lucas. Está muito claro que Lucas não ouviu uma voz, Lucas não teve uma visão, Lucas não sentiu o negócio. Lucas, ele fez o quê? Coletou informações e redigiu. Entretanto, né, nesse exercício mental, nesse exercício intelectual e de debates, de ideias, de controvérsias, de bate-boca, né, assemblear, digamos assim, nesse contexto, o que aconteceu? Chegamos à conclusão que isso aqui vai. E assim, os outros, pelo fato de serem mais controvertidos, foi de concílio em concílio até chegar no século IV. A coisa foi seguindo, sendo que, por exemplo, no período da Reforma, a coisa ainda foi, de certa forma, discutida, e tivemos no Concílio de Trento a chamada Contra-Reforma, da parte dos protestantes, né? Porque para os católicos não é Contra-Reforma. E aí, nesse caso, dependendo de todo o ponto de vista, é a vista de um ponto, não é mesmo? E aí, diante dessa situação, na Contra-Reforma, eles observam ali que, peraí, a gente vai ficar com esses textos da Septuaginta que a gente teve por Jerônimo na Vulgata. Então, a gente, por exemplo, tem, no caso, o Concílio de Trento anatematizando, né, quem pega um caminho
digamos, de recorte protestante, né, eliminando aqueles livros do seu cânon. E em contrapartida você tem os protestantes rejeitando o texto da Septuaginta pelo fato de olharem para aquilo ali, não, peraí, isso aqui foi inserido num período da história e não era necessariamente algo abraçado pelo povo na caminhada, porque é como aquela coisa do tipo, digamos, acontece um culto aqui e sem a gente entender direito, a gente entende que Deus falou com a gente. E aí aquilo ali vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai ganhando corpo. Só que chega uma hora que daqui a pouco vem uma pessoa de um outro núcleo dizendo assim, Deus falou com a gente também, só que não falou isso não, falou outra coisa. Aí tal, e por aí vai, e obviamente, né, como eu disse, eu comento essas coisas lá, né, para a gente não gastar tempo aqui. E aí a gente passa, né, para a parte, né, da reprodução dos livros, que é onde a gente vai falando aqui na página 9, em que seja em forma de rolo ou de folha sobre folha, como conhecemos hoje o material escrito, tinha uma vida útil muito curta. E a gente falou sobre a questão dos autógrafos, né, ou do texto que veio diretamente da mão do escritor, que imagina bem, um papel guardado que você tem daquela cartinha de quando seu marido namorava você e era super romântico, andava de mão dada, mandava flores, né, fazia poesia, lembra disso? E aí nesse caso, você vai lá naquele envelope, encontra aquele papel, espirra e você percebe que o papel já está bem... Agora imagina numa época anterior. Então daí a conservação era muito mais complicada e por isso a necessidade dos copistas, para quê? Para reproduzir, e a gente tem aqueles problemas como aquele que a Vânia levantou e que aquele monte de gente discutiu e eu coloquei lá e no dia seguinte eu encontrei mais resposta e botei mais, né? Mas eu vi que ela já não estava respondendo mais, eu acho que ela já devia estar, né? Não, chega, né? E aí, diante disso daí, a vida muito curta, para não perder o texto sagrado com a depreciação do material, a cópia do texto era indispensável. Hoje a gente pode fotografar, fotocopiar, digitalizar, imprimir, narrar. Por exemplo, devido à questão de depois passar para texto, enquanto eu falava com o pessoal no vídeo, eu liguei o WhatsApp, cliquei no ícone que gravava a minha voz, mas em forma de escrita. Que aí depois esse material, lá na frente, bem lá na frente, né, a gente vai fazer o quê? Pegar isso daí e fazer um ajuste, né, para quê? Para preparar um texto. Então olha quanta coisa a gente tem hoje que esse pessoal não tinha. Eu pelo menos fico pensando, né, imagina, Paulo precisando escrever para a Galácia, Corinto, Filipos e assim por diante, e imagina se de repente ele tivesse a chance que eu tenho de pegar o Facebook, clicar e fazer uma live, e mandar um WhatsApp para cada cidade dizendo o seguinte, olha, dentro de 30 minutos a gente está começando. Então, é claro que assim, a gente quer acreditar, infelizmente, pega a internet para bobeira, mas assim, imagina se Paulo tivesse a ferramenta que a gente tem. Está arriscado um crente dizer que ele não usaria, porque a internet não é de Deus. E aí, nesse caso, a gente ia falar em nome de Jesus, dizendo que o Espírito Santo falou com ele isso. Mas a gente, por exemplo, vai reparar que qualquer gráfica editora, além de alguém com um computador ou um celular, podem difundir os textos sagrados com facilidade. Nos primeiros séculos da composição bíblica, as cópias eram feitas à mão. Então o erro do copista poderia existir. E se porventura, não estou dizendo que isso aconteceu, tá ok? Não estou dizendo que aconteceu. Mas se de repente alguém quisesse explicar algo, poderia ter feito. Então, digamos, eu estou com o manuscrito aqui de 100 anos atrás. E aí, ou então de repente eu estou com um manuscrito que fala sobre o gramofone ou fala sobre a TV transistorizada. Aí eu estou escrevendo isso em 2030. Hoje eu colocaria um sinal de referência
um símbolo de referência, um signo de referência naquela palavra, e na nota de rodapé eu explicaria. Exigir isso, né, na década de 50, eu acho que assim, por isso que eu acho que tem gente que às vezes chega a ser ou cruel, ou burro mesmo, né, quando faz algumas críticas à palavra de Deus, por causa de algumas coisas que os antepassados fizeram. Porque às vezes o indivíduo ele está dizendo, né, o Espírito, a água, o Pai, né, e aí coloca os três são um, e aí você vê, mas não está nos manuscritos mais antigos, está vendo? Olha aí, ó, tá vendo? A Bíblia, como é que a palavra de Deus foi escrita por homem? Tá legal, da próxima vez Deus vai usar um pato. E aí nesse caso, por exemplo, você vê ali que às vezes o indivíduo está querendo explicar algo que talvez aquele leitor, daí onde o teólogo nível hard, não nível soft esse que te fala, mas um cara no nível hard, ele vai, através de um processo muito mais meticuloso, identificar, isso aqui é de época tal, isso aqui é de época tal, isso aqui não é de época tal, né? E é como eu costumo brincar dizendo que eu virei professor por acidente, né? Minha igreja me mandou embora, eu tinha que botar o leitinho e a internet lá em casa, começou a aparecer vaga para ensinar, eu comecei a ensinar, peguei gosto pelo negócio e estou vivendo. Mas a minha vida é briga de geração, bate palma ou não bate palma, entendeu? Esse negócio, aleluia alto ou não. Então tem coisa que eu até entendo, essas aqui eu não entendo direito não. E até porque o povo também não quer saber muito disso, eles querem buscar uma benção. E aí, em relação a esse caso, a gente vai verificar que lá, aquele cara daquele período, ele está de certa forma tentando ajudar o seu leitor de então. Eu prefiro pensar assim. Embora tem gente que prefere achar que o cara está querendo ludibriar e enganar. E aí eu lembro da minha falecida mãe quando falava que o mau julgador por si julga, né? Ou seja, como eu sou um canalha, eu acho que todo mundo é um canalha. Como eu faço de malandragem, eu acho que todo mundo faz de malandragem. Como, por exemplo, se eu fosse pastor, eu seria um vagabundo, então eu acho que pastor não trabalha. Entende mais ou menos como é que é o negócio? Então tem situações que assim, às vezes tem gente que pensa no copista, no escritor, no tradutor, como hoje. Assim, por exemplo, eu faço Ctrl+C e Ctrl+V, né, de uma monografia na internet e entrego, né, pro meu professor, e eu acho que todo mundo lá era igual a mim, entende? Só que assim, eu preciso entender que existem pessoas sinceras. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de discussão, Teologia Batista CBB, que eu estava até falando isso com a Neuci, né, eu falei, Neuci, a gente quando cria um grupo de WhatsApp, a gente tem que ser estratégico. Eu vou criar um grupo com uma intenção, mas eu crio o grupo dizendo que ele é para outra intenção, porque as pessoas têm mania de fazer coisa que não tem a ver com a intenção do grupo. Então, aí nesse grupo de teologia, que a gente muitas vezes discute um monte de outras coisas, um colega chegou e postou sobre um monte de gente fazendo fraude, trazendo heresia nas igrejas batistas e tudo tal. Aí eu cheguei e coloquei assim... será que todas essas pessoas são assim mesmo, como você está julgando? Será que não tem gente sincera tentando? Né? Aí eu falei, você é 100% bíblico? Porque assim, a gente tem a tendência de julgar os outros como se a gente estivesse numa moralidade em condições de fazer isso. E aí ele falou que tenta. Aí eu aproveitei a humildade dele, graças a Deus ele a teve, e eu falei, as outras pessoas, será que elas também não estão tentando? Né? Aqui na nossa régua a gente mede o nosso erro por centímetro e dos outros por quilômetros, não é mesmo? E aí a gente foi discutindo, né? E ele dizendo que não estava julgando, quando eu comecei a debater a partir de um julgamento que ele fez. E diante de uma situação dessa, eu quero trazer a bola para cá de novo. Até que ponto, quando nós estamos fazendo uma observação diante de não consta dos manuscritos mais antigos, até que ponto a gente está olhando como assim, olha só, a gente está confiando nos biblistas que pesquisaram, considerando que o biblista é um cientista e ciência não é fé. Às vezes uma afirmação que é feita num século, no outro século essa afirmação é desmentida. Às vezes um método que é feito numa época é um método questionado numa outra época.
Então a gente precisa o quê? Calçar as sandálias da humildade. Em vez de chegar e falar com aquela declaração de fé que algo é algo quando pode deixar de ser. E aí, por exemplo, o camarada ele está dizendo, os manuscritos mais antigos não constam. Sim, mas de onde veio essa ideia? De algo mais recente. Mais recente a partir de qual pesquisa, qual peneira, qual investigação. E aí, tanto diante de qual fonte que a gente está usando, qual texto que a gente está usando, de que lado eu estou na hora de pesquisar. Porque, por exemplo, quando o Marcelo adquire a minha apostila falando sobre a trajetória batista, ele percebe que eu coloco algumas teorias e de um modo sucinto, e a partir dessas teorias eu opto pelo aspecto histórico dos separatistas ingleses. Entretanto, existem aqueles que defendem que os batistas vieram de João Batista, sendo que eu entendo que para vir de João Batista teria que ser pré-cristão e não cristão, né? E aí, por exemplo, só que quem defende que os batistas vieram de João Batista defende aquilo como verdade. E aquele que entende que os batistas vieram do Anabatista defende como verdade. E assim, por exemplo, eu prefiro dizer o seguinte: tudo bem que eu não esteja com a verdade, mas eu preciso que você encontre algum texto lá na Bíblia dizendo que a igreja batista está surgindo ali. Tem que ter alguma coisa histórica para eu me segurar. Se é para defender historicamente, para defender por credulidade, beleza. Eu creio que uma jumenta falou com um profeta. Eu creio. Acabou. Eu nem penso em ciência. Porque se eu for usar ciência, vai dar ruim na minha cabeça. Eu creio. É como, por exemplo, o médico usa a ciência e fala o quê? Daqui a 6 meses você vai morrer. Dentro de 15 dias vai acontecer isso no seu organismo. Dentro de 30 dias, 20 dias vai acontecer aquilo. Evita beber isso, evita comer isso, evita não sei o que lá, que vai acontecer aquilo. Ou então, volta para casa, come de tudo, faz de tudo, liga para a família, olha, deixa ele fazer o que ele quiser, todo mundo vai visitar, porque daqui a pouco acaba. Isso ele fala de acordo com a literatura médica. Mas esse cara que é crente ouviu o pastor dizer, né? Por exemplo, se é batista e não é cessacionista, ele ouviu o pastor dizer que não há impossíveis para Deus. Se ele, por exemplo, é pentecostal, ele foi no culto de cura divina e aí um irmão colocou a mão na cabeça dele e deu um sai, a enfermidade saiu. Se ele é neopentecostal, ele recebeu uma palavra profética e na palavra profética que foi liberada, né? O pessoal chama de rema, mas assim, eu entendo que a Logos deveria ser mais poderosa que a rema, mas deixa para lá. E aí nesse caso, liberou uma palavra profética, e aí ele recebeu aquela palavra e cancelou toda a sentença contra ele, e pronto. E aí quando vai ver, o médico, mas como assim? Eu fui curado, houve um milagre, não sei o que. Ele, tudo bem que você crê, mas vamos fazer alguns exames, porque eu vou pesquisar para ver qual é a explicação científica para isso. Ou seja, o médico não se rende à versão do milagre e o crente não se rende à palavra do médico, porque são frequências diferentes. Religião é uma coisa, ciência é outra. Então o biblista, ele está pegando o caminho da ciência, o crente está pegando o caminho da fé. Então existem afirmações que vão ser feitas que podem ser desmentidas. Como, por exemplo, cientificamente, alguns defenderam a autoria mosaica do Pentateuco. Inclusive Moisés escrevendo que Moisés ia morrer, né? E que Moisés morreu também. Então, digamos, cientificamente, alguns pegam esse caminho. Aí surge cientificamente uma teoria em relação à questão de uma escola teológica chamada javista, outra eloísta, outra deuteronomista e a outra sacerdotal. E aí, cientificamente, algumas pesquisas vão surgindo em que começam a entender que, olha, não deve ser bem essas 4, mas não é de uma mão só o texto sagrado. E alguém mais ajudou a escrever. E aí a gente, por exemplo, crê que tem o profeta Isaías. Mas, de acordo com os pesquisadores, tem o Isaías, tem o Deutero Isaías e tem o Trito Isaías. E aí, por exemplo, o crente nessa hora pira. Não pode ser assim, porque senão a Bíblia é mentirosa. Não, a gente está falando de ciência. Alguém está pesquisando e está percebendo que há diferença de discurso. É como, por exemplo, uma pessoa
da época de Benito de Paula cantando Eu sou como a borboleta, né? E aí eu estava escutando o meu LP. Pô, de que época é isso? E de que época é a música do Benito de Paula falando da borboleta? Tá dando para entender? Então, mas deve ser alguém do século 21 escutando esse negócio na Rádio Vitrola. Sim, deve ser um colecionador. Mas se de repente esse camarada mora numa quebrada, né, com uma vida difícil, uma vida prejudicada, vendendo almoço para comprar a janta, dificilmente ele vai gastar dinheiro para ser um colecionador, comprar a Rádio Vitrola e LP. Dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, e vai, conjectura daqui, conjectura de lá, pesquisa daqui, pesquisa literatura da época para corroborar não sei o que, vídeo da época para não sei o que lá. Então você escuta um pagode hoje falando sobre fazer um videozinho no Snapchat ou no Instagram. Há um tempo atrás você escuta um funk falando sobre não sei o que lá no Orkut, no MSN. Há algum tempo atrás você escuta falar sobre e-mail e telefona por favor, estou morrendo de saudade. Hoje você não escuta mais um pagode falando telefona, mas me manda um zap, um WhatsApp, deu para entender? No Facebook. Então, o que acontece? Isso que acontece com a gente hoje, aconteceu com gerações passadas. E o pesquisador, ele vai para isso, ele vai para a história, ele vai para a linguística, ele vai para um monte de coisa. E o que acontece? As teorias mudam com o passar do tempo. Agora a fé é fé, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu creio, pronto, acabou. Foi o Big Bang, teve uma explosão, o Big Bang foi uma explosão. Tá bom, teve a explosão, mas eu acredito que Deus acendeu o palito de fósforo. Tá ok? Beleza? Foi. Entendeu? Então é o seguinte, não tem... eu creio e pronto, e eu não vou submeter minha fé à ciência. E eu, por exemplo, não me sinto inferior a alguém que sabe mais da ciência em relação a mim, porque isso daí, para mim, é o de menos. Eu creio que Deus fala, e Deus quer falar, está sempre falando, eu vou estar com o coração aberto. Mas... para de alguma forma me resguardar, seja de um incompetente motivado, né, com o microfone na mão, seja de repente alguém que quer fazer o mal e quer se respaldar teologicamente ou biblicamente, eu sou obrigado a quê? A me defender nessa arena com essas armas, por isso eu vou estudar. Só que eu entendo que aquelas pessoas lá, elas, assim como eu estou de boa fé, querendo viver o caminho da fé, eu acredito nelas. E eu entendo que assim, as pessoas, por exemplo, uma escola que aprendeu com o profeta, escrever, né? Por exemplo, imagina a cena, né? O Mateus, ele é um pregador, e aí a sua audiência o ouve todo domingo. E digamos, né, que na sua audiência tem aqueles membros de antigamente, né, que anotam aquilo que o pregador fala. Aí Mateus morre. Só que Mateus nunca escreveu nada, nunca deixou nada, nunca assim. E alguém fala assim, gente, mas é uma perda. É uma perda. Como é que pode essa pessoa vai morrer e a gente não vai ter nada dela? Eu, pelo menos, assim, eu posso não ter muito conteúdo não, mas eu estou deixando. E tem gente que, por exemplo, meu Deus, essa pessoa não escreveu, essa pessoa não gravou, ela vai morrer, o cérebro dela vai se dissolver e todo aquele conteúdo está indo embora. Aí o que essa audiência do Mateus faz? Não, a gente tem as anotações, sermões do pastor Mateus, entende? Professor Edinaldo, aulas do professor Edinaldo. Deu para entender? Ou seja, você de certa forma, não é uma coisa sua, não é uma coisa sua, não, porque para ser do Mateus tem que ser o Mateus escrevendo, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, a irmã da campanha da calça comprida, seu nome qual é mesmo? Seu nome? Andréia, não vou esquecer mais. E aí nisso, por exemplo, a Andréia, né, digamos, ela tem um testemunho de milagre para contar. E aí nisso que a Andréia tem um testemunho de milagre para contar, a Vânia é uma jornalista. E Vânia, a gente, Andréia, a gente tem que compartilhar isso para edificar a vida de outras pessoas. E aí a Andréia vai começar a contar um monte de coisa. Mas a Vânia, como jornalista, ela percebe, peraí, André, você está repetindo de novo o que falou lá no início. Isso já está no primeiro capítulo, né? E aí nisso ela vai e ajusta. Aí
a Andréia fala tipo Roberlan Julião, né? Uma fala coloquial, meio quebrado, um negócio mais ou menos assim, e aí mistura Sitzenleben com demorou, né? Uma coisa mais ou menos assim, e aí nisso ela vai, não, peraí, quem é o seu público? Você quer atingir quem? Tá dando para entender? O seu público é um pessoal que simplesmente está doente, é um pessoal médico. Quem é o pessoal que você quer atingir? Ou é todo mundo? Você quer atingir o crente girafa e o crente coelho? E aí nessa situação, olha, aí ela vai ajustando. Parágrafo, o tamanho de parágrafo, se está muito grande, se está muito pequeno, o tamanho da fonte, porque tem o pessoal da terceira idade, né, que é o pessoal que compra mais, né, é o pessoal que não é mandado embora, não fica desempregado. Então, vamos pensar nesse pessoal. O jovem geralmente vai fazer um PDF, vai tirar uma cópia, vai fazer alguma coisa, vai dar um cambalacho. Cambalacho é uma outra palavra para exegese, não se fala mais. E aí, diante de uma situação dessa, ela escreve, prepara o livro, publica, né? Aí alguém vai dizer assim, não é da Andréia, errância da palavra de Deus, e começa aquele monte de caças bruxas aí. Mas aí você observa que é o seguinte, a obra é da Andréia. A Andréia só não é a profissional da estética daquele produto. Aí é que está a diferença. Então, por exemplo, o fato de alguém escrever aquilo que o profeta pregou, não tira a autoria do profeta. Eu não estou dizendo que o profeta escreveu ou não escreveu, que foi ele ou não foi ele, não estou pegando esse caminho. Eu só estou dizendo que, assim, para mim, essas questões científicas não me dão crise, porque eu entendo que o dia que a ciência tiver que respaldar a Bíblia não é mais autoridade para mim, é a ciência que é a autoridade para mim. E eu não sei se dá para perceber, ciência, como eu já falei aqui outra vez, uma hora o chocolate faz mal, outra hora o chocolate faz bem, uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo faz bem, né? E assim, uma hora você tem que dormir bastante, outra hora tem que dormir pouco. Então, uma hora a atividade física pode dar problema nos ossos, outra hora fortalece os ossos. Então, se você for olhar, o mundo passa e a palavra permanece, e a gente vai seguindo em relação a isso. Peço perdão por ter me estendido nessa fala da reprodução, mas porque muitas vezes a gente pega essa questão, como o caso que a gente tocou no assunto do copista, e coloca o fato de o copista dar uma puxada no A e parecer O, ou dar uma puxada no O e parecer A, como se ele fosse um pilantra dando golpe, né? Ou de repente aquele escritor, ele de repente explicando o que o autor de 100 anos atrás passou, porque não vamos esquecer o seguinte, que assim, 100 anos de distância, numa época em que a gente não tem essa mobilidade de comunicação, gente, fica difícil, até chegar uma informação para o outro extremo do mundo, gente, demora muito. Hoje o que acontece aqui é como, por exemplo, né, o cara que foi zoar a primeira-dama francesa, mandando uma mensagem para o presidente, né? E aí dizendo que o presidente da França estava com inveja do presidente do Brasil, porque a esposa do presidente do Brasil é uma gata e a esposa do presidente da França é feia. E aí nisso o presidente, minha esposa é Minion, né? Então eu falei, confiar só em Jesus. E aí nesse caso ela... Não, mas foi o outro que mandou, tá? Mas ele respondeu. Mas o que ele iria responder? Não respondesse, né? E aí nessa situação, perdão, tá? Se alguém acha que ele estava certo de responder, tá bom? Desculpa, amigo, né? Não deixe de assistir a aula porque eu falei isso, né? Porque hoje em dia nego até mata por causa desse assunto, né? Você pode criticar Jesus, mas não fala de político não, porque o quê, né? Lula livre, Temer livre, não, Temer pode ficar preso que ninguém reclama, mas Lula livre, Bolsonaro, não sei o que lá, facada fake, tá uma coisa de louco. E aí nessa situação, por exemplo, observa bem, um camarada caçoa da primeira-dama francesa, o presidente bota kkk, não humilha. O presidente da França fica vendo o negócio e faz um comentário dizendo que os brasileiros não merecem esse presidente. Olha a velocidade. Na época da carta, eu não sei se vocês lembram dessa época, né? Eu pelo menos lembro, e assim,
era interessante, né, que às vezes que eu não tinha coragem de falar para uma menina, eu escrevia a carta, escrevia aquele negócio bonito e tudo tal, era bacana, ficava romântico o negócio, e assim, hoje não, hoje você manda um zap assim, oi sumida. Se você está no perigo, né? Você pega todas as meninas, né? E você faz uma lista de transmissão e bota assim: oi sumida, aqui responder. Essa foi a que Jeová mandou. E aí, nesse caso, né? Assim, não estou dando dica, tá, gente? Por favor. E aí, em relação a isso, antes não, antes você tinha que escrever, dava mais trabalho. Tinha que ser só a Dorinha, né? E aí, era uma coisa mais ou menos assim. A Dorinha deu negativo, você vai para outra. Você não tinha como mandar a carta para todo mundo, porque vai que 2 ou 3 aceitam, não é mesmo? Então, diante de uma situação dessa, até porque dizem que quem quer acertar 2 coelhos, né, fica sem nenhum. E aí, diante de uma situação dessa, hoje, olha a velocidade. Há 20 anos atrás, olha a velocidade. Imagina, bota milênios nesse negócio, olha a velocidade. Então, assim, às vezes a gente pega um anacronismo, né, de tratar aquela época como se assim fosse a nossa. Não, gente, é outra época. É que nem quando o Zwinglio manda matar o pessoal que quer ser batizado. Ah, vocês querem ser batizados de novo, né? Então tá bom. Não é que manda matar porque ele não era o governante da época, mas a ideia de separação de igreja e Estado não era dos reformadores magisteriais, que era o caso de Zwinglio, Lutero, Calvino. Na cabeça deles não tinha separação não, né? Então, nessa situação, querem ser batizados de novo? Então tá bom, afoga geral. Claro que boa parte de nós não falamos isso, a gente só fala da Inquisição Católica, né? E a gente diz que o católico não é cristão, né? Então, assim, mas quando iam matar o pastor Yosef, que é copta, o pessoal estava defendendo o cristão, né? Então, assim, o copta é cristão mesmo sem eu saber o que o copta acredita, mas o católico não é cristão, né? O ortodoxo o católico não é, o protestante mas os católicos mataram as pessoas, protestantes também, é que a gente não conta. Porque a gente não conta, eu não sei, né? Não sei nem se eu vou perder minha carteirinha por causa disso. Mas aí, em relação a essa situação, eu não sei se dá para perceber que, assim, você olha para aquele contexto ali e fala assim, mas eles não podiam ter feito isso. Era uma mentalidade. Enquanto hoje, Deus é aquele cara que a gente, numa versão biquíni cavadoniana, né? A gente vai puxar as barbas de Deus. Hoje Deus é assim, Deus é amor, né? Então, se o pastor der uma bronca no irmão, aí no culto seguinte o irmão está cantando: é tão difícil alguém ser feliz para um tribunal, né? Então assim, o cara se sente julgado, ele é vítima, aí todo mundo vai. Então assim, hoje a coisa está mais ou menos assim. Hoje o negócio é ser vítima, né? Eu pelo menos assim, se eu estou pastoreando, o pessoal começar a me perseguir, no meu tempo de juventude o pastor batia na mesa e todo mundo se encolhia. A dica hoje não, você banca a vítima, alguém vai te defender, entende? O negócio hoje é ser vítima, né? Entendeu? Você vai com bomba, você vai com arma, você dá tiro, mas você é vítima. O negócio tem que ser vítima, entendeu? Mas marido, você me traiu, eu te traí por sua causa, deu para entender? O negócio hoje é ser vítima. Então, olha como a mentalidade, a gente hoje é assim. Hoje o homem chora, depila o peito, faz sobrancelha, tá entendendo? Há um tempo atrás, o homem tomava banho com sabão Rio, tá dando para entender? Então, há um tempo atrás, a virilidade era representada no peito cabeludo do Tony Ramos. Então era um outro nível. Antigamente o tipo do macho era o Arnold Schwarzenegger, hoje é o Justin Bieber. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a cultura muda. Então, como é que era a cultura na época dos reformadores? Era diferente. Como é que era a cultura na época de... Aí eu não sei, né? Estão dizendo que a gente evoluiu, né? Então, por exemplo, eu estava falando no encontro de jovens e adolescentes outro dia, né? Que assim, eu sou do tempo que a gente chamava as meninas de princesa. Hoje elas querem ser chamadas de cachorro, né? Então, assim, mas dizem que a gente evoluiu. Então, por exemplo, diante dessa situação, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que eu acho que até a Anitta, acho que ia fazer um protesto dançando daquele jeito, né? Assim, eu não sei se é verdade ou se é fake news. E assim, hoje a cultura é assim. Há um tempo atrás não era.
né? Hoje, por exemplo, se uma menina de 20 ou 22 anos engravida, né, e o malandro capina, né, para fecundar uma outra, e assim, o que acontece? O pai e a mãe ficam na maior alegria, cuida, aquele negócio todinho. Na minha adolescência tinha um ditado: quem pariu Mateus que embale. Eu lembro que quando eu namorava a Gisele, a minha sogra falava para ela: se tu engravidar, tu sai de casa. Aí depois Gisele me contou isso, eu falei: agora eu entendi, por isso que era difícil os negócios, era mais complicado lá em casa, né? Então assim, porque assim, havia uma pressão maior. Arrumou filho, sai de casa, sustenta, dá teu jeito e tal. E hoje, então percebe, olha como é que a cultura muda em tão pouco tempo. Como é que a gente vai olhar para essa época com a mente de hoje, gente? Essa volta toda é para falar de anacronismo, tá, gente? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, imagina alguém ditando, terceiro parágrafo, imagina alguém ditando, e se quem estivesse lendo perdesse um detalhe. Porque palavra divina, linguagem humana tem a ver com as representações mentais, linguagem humana tem a ver com o significado das palavras, o significado da palavra em cada lugar, né? Lembra quando eu falei que eu fui pregar numa igreja lá em Taubaté e eu perguntava para os irmãos se a minha fala regional era palavrão? Por quê? Porque eu descobri que carrinho de mão lá se chamava piruzinho. Meu Deus do céu, que loucura! Tá dando para entender? Aí você olha, loucura para mim, que estou aqui no Rio de Janeiro, né? Imagina, se essa irmã lá de Taubaté vai na casa de material do Jurandir, lá perto de casa, fala assim: eu quero um piruzinho, vai dar ruim. Deu para entender? Mas lá em Taubaté era tranquilo. Agora, vai que de repente a moça, né, de lá, de Olavo Bilac, bairro onde eu moro, em Duque de Caxias, ela vai a Taubaté, se muda para lá, ela se casa e vai morar lá para trabalhar em alguma daquelas indústrias, e aí chega lá, e aí nisso, poxa, eu estou na dúvida entre esse e esse, a senhora vai levar qual piruzinho, moça? Entendeu? Então, é um tipo de situação que, observa bem, né? Não vou muito longe, uma palavra que está corriqueira, né? Muitas vezes a gente assim, pode não falar dentro do templo, ou pode crucificar o pregador se ele falar, mas de repente dentro de casa, num bate-papo informal, numa reunião, ou numa vigília que os jovens fazem jogando videogame, né? Hoje em dia a vigília é outra, né? E aí nisso, numa situação dessa, quantas vezes a palavra sacanagem é mencionada? Só que pelo menos, pelo que eu aprendi na minha infância, adolescência e juventude, isso daí era associado a um negócio que a gente não podia consumir, né? Pelo menos na nossa idade a gente não podia. E aí, você olha para uma situação dessa, hoje essa palavra é tranquila, porque ela significa o quê? Tá me zoando. Então ela não soa desse jeito. Mas, percebe a semântica? A palavra é homofobia. Na época de língua portuguesa, eu aprendi na aula de aglutinação e justaposição que, gente, essas duas palavras dão a ideia de que a aversão, né, aquela pessoa que é homossexual, ou seja, você tem repulsa, nojo, medo, raiva, ou seja, você, assim, se puder, você ou quer matar ou quer ficar longe, uma coisa mais ou menos assim, é algo asqueroso. Hoje não, hoje a homofobia é opinião, é só você dizer o seguinte, por exemplo, se o Roger da banda Traje a Rigor cantasse hoje aquela música: eu tenho amigo homem, eu tenho amigo gay, mas sei lá, eu não sei, eu gosto de mulher, hoje o Roger poderia ser até processado, né? Então, Tim Maia, a música dele vale tudo, só não vale homem com homem nem mulher com mulher. Imagina, o nome da música é Vale Tudo, mas não vale dança homem com homem, nem mulher com mulher. Será que Chacrinha poderia cantar Maria Sapatão? De dia é Maria, de noite é João? A cabeleira do Zezé? Carnaval, gente. O lugar da promiscuidade, da festa da carne. Até isso, olha, será que ele é? Tá dando para entender? E aí, hoje, essas coisas, nessa época do politicamente correto, como é que seria? Então, por que eu estou falando isso? Se a gente é desse jeito, isso é o quê? Linguagem humana. Linguagem humana. Deus pode usar o crente que usa a palavra sacanagem? Pode. Como pode usar o cara que usa a palavra doravante? Deu para entender? Então, assim, porque isso é um contexto nosso. É como, por exemplo, o meu filho. Ele olha uma onça e ele pensa que é tigre. Por quê? A mãe querendo ajudar, aqui ó, Adão,
Eva, a zebra e o tigre. Aí eu falo, onde está Adão? Ele aponta. Onde está Eva? Ele aponta. Onde está a zebra? Ele aponta. Onde está o tigre? Ele fica perdido. Aí, quer dizer, onde está a onça? Ele fica perdido. Aí eu falo, onde está o tigre? Ele aponta para a onça. Aí eu pergunto, é onça ou tigre? É onça. Para mim. Para ele é tigre. Então você percebe que assim, até aquilo que pode deixar de ser de acordo com quem está ouvindo. Por exemplo, devido a essa questão de internet, eu estou conseguindo ter um pouco de contato com pessoas de países que falam a língua portuguesa. Então, eu, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma moçambicana afastada, né, da igreja, que mora num colégio interno. Eu não perguntei, né, por menores a respeito do assunto, que não podia ter culto, mas elas podiam se reunir para orar, né, dentro do quarto. E aí eu compartilhei o link do meu canal, que assim, olha, vocês não têm culto aí, mas vocês podem ter pregação, é só clicar. Deus que me perdoe, né? Porque assim, eu também preciso de inscrito, mas a intenção não era só essa não, tá, gente? Não me julguem. Mas não custa nada, né? A pessoa se inscrever também, já que vai ouvir. E aí nesse caso, né, diante disso, eu bati um papo com uma irmã de Moçambique. No dia anterior, um irmão do Timor-Leste, né? Perdão, desculpa, eu falei irmão, né? Ele é católico. E aí nesse caso, um cristão católico, ele estava me perguntando, né, sobre os mandamentos, sobre a cruz e tudo. E eu expliquei para ele que assim, usa-se a cruz como símbolo do cristianismo, só que para mim, enquanto batista, ela é só um símbolo. Pode ter e pode não ter, para mim não faz diferença, né? Para ele, talvez como católico, pudesse fazer. Aí ele, pode me falar um pouquinho sobre os mandamentos? Eu falei, são resumidos em 2, pode falar desses 2 mandamentos, pode falar do amor? Aí eu fui, olha só, um dia eu estou falando com uma moçambicana, no outro dia eu estou falando com um cara do Timor-Leste. Só que qual o problema? O português deles é diferente do meu. É português, mas é diferente. E aí, digamos, eu falo do jeito que eu falo, eles falam do jeito que eles falam. E eu entendo do jeito que eu entendo, e eles entendem do jeito que eles entendem. Não quer dizer que o que eu falo eles entendem do jeito que eu falo. Entre nós a mesma coisa. Por exemplo, eu brinco. Tem gente que entende que pastor que brinca não é sério. Eu poderia ser um canalha e não rir. E as pessoas iam achar que eu sou sério, tá entendendo? Porque eu não brinco. Deu para entender? Então, dependendo de quem é o meu auditório, eu posso ser um cara que presta ou não presta. É como, por exemplo, aquele rapaz que só quer dar uns amassos na menina e dar um buquê de rosas. Uau, como ele é romântico. E às vezes aquele outro que não tem prática, né, de enrolar a menina, então ele gagueja, a mão sua, aí ela pergunta, você gosta de mim? Eu não, mas ele gosta. Mas o que acontece? Ele não tem habilidade. O outro não, o outro tem habilidade por quê? Então, ele sabe como chegar. Né? Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, mas não ama. E aí o que acontece? Ele pegou um tipo de código que ela vai decodificar de uma determinada forma. Não quer dizer que ele esteja passando aquilo que ela está recebendo. Ele está passando uma coisa, mas ela está recebendo outra. Essa é a parte da linguagem humana. E nessa parte da linguagem humana que a gente estuda exegese, hermenêutica, homilética, teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica. Por isso que a gente faz isso, para a gente tentar diminuir a distância e aproximar a compreensão, porque senão a gente vai pegar o que? Não removais os marcos antigos. Provérbios não está falando de bater palma na igreja. Provérbios está falando de você não roubar o espaço do terreno da pessoa. Mas a gente escutou tanto falar, né? Um ao outro ajudou, como se o crente ajudasse o outro. Quando ali está falando de idolatria, o artífice, o texto está dizendo, mas a gente, como usa o versículo só para dizer, né, que é um irmão ajudando o outro, o texto está dizendo que o artífice ele está incentivando ourives. Como assim? Vamos construir idolatria. Mas o indivíduo, aquilo não entra na cabeça dele. Não entra. Por quê? Porque na cabeça dele um outro ajudou aquilo ali. Aí se aparece um seminarista para explicar um negócio, pastor, cuidado com esse seminarista. Está entendendo? Ele é de qual seminário? Ou seja, se ele é de um tal seminário, ele é crente. Se ele é de outro seminário, ele não é crente. Eu, por exemplo, lido, né, com colegas que vieram do seminário de Campos,
do Seminário do Betel, do Seminário do Sul e do Seminário de Caxias. E é interessante o assunto muitas vezes. Por quê? Porque às vezes o cara do Sul, ele diz que o cara do Betel é tipo igreja. O cara do Betel diz que o cara do Sul é herege. E no caso, o cara de Caxias às vezes fala que o do Sul e o do Betel é que tem pedigree, não é humilde como nós, né? E o de Campos muitas vezes é visto como ortodoxo, da sã doutrina, não é igual aos outros, meio pentecostalizado, com glória, glória, aleluia e devoção de um, ou heresia poutílica do outro, né? Ou então uma coisa mais rasa, porque é um seminário de Caxias, né? E aí nessa brincadeira, observa bem, eu lembro quando eu estudei no seminário da Pavuna, do pastor Teodomiro, eu precisei fazer o do Sul, porque depois que eu fiz o do Sul, comecei a ser mais respeitado. Triste isso, né? E aí nisso, porque na época a gente estava tendo dificuldade de ser aceitos como bacharéis em teologia. E nesse período, né, eu lembro que alguns professores falavam, quem faz o seminário é o seminarista. Não adianta você ter um diploma e você não pesquisar, não adianta você ter o livro e você não ler, não adianta nada disso, né? Mas as pessoas vivem de aparência, e essa é a parte da linguagem humana, entende? É aquela questão de eu botar uma roupa cara, mesmo que eu tenha dado calote e ficado no SPC, eu vou ser respeitado por causa disso. É como se de repente eu falasse com a voz mais pausada e impostada e transmitisse uma segurança, mesmo que eu não a tivesse. Deu para perceber? E assim, e quando o próprio Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem lida com as máscaras, eu lido com o coração. E a máscara é usada de acordo com o interesse. Observa bem, né? É como digamos, você vai contar tudo, a pessoa vai ver você por inteiro. Será que ela vai casar com você sabendo de tudo? Será que ela vai namorar você sabendo de tudo? Será que ela vai votar em você para ser o pastor sabendo de tudo? Será que você vai entrar e ser pastor daquela igreja sabendo de tudo? Deu para entender? Na sucessão a igreja é maravilhosa. Agora no segundo dia da posse, aí ele vê como é que são as coisas. O pessoal segura. Pronto, agora pode soltar. Tá, já botou a aliança. Agora a dona tira os dentes, bota no copo e vai dormir. Mas até lá, a gente faz o quê? Opa, brilha o colgate. Então essa é a parte da representação humana. E na parte da linguagem humana, e nessa parte da linguagem humana, a gente tem o quê? A nossa caminhada, que é a parte da nossa pesquisa. A gente crê em Deus, a gente crê que Deus fala, mas a gente entende que os homens compreendem de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua compreensão. Por isso que muita gente vai entender que o crente batista, se ele é neotestamentário, tem que botar terno e gravata. Onde que no Novo Testamento tem terno e gravata? Se a gente é neotestamentário, a gente não precisa estar preso a isso. Isso a gente chama, na sua apostila, de landmarquismo, né? Aquela ideia de que nós temos uma origem. Nós somos os primeiros cristãos. Então o que a gente fizer é o jeito certo. Não, gente, não é bem assim. Os judeus vinham com essa e Deus deixou claro, não chamo de impuro aquilo que eu santifiquei. E aí a gente, por exemplo, observa nessa situação de que assim, pensa, né? O Marcos está ditando, eu, por exemplo, Tô lendo o texto que o Marcos ditou, e aí nisso que eu estou lendo o texto, eu perdi um detalhe. E quem escreveu o que o Marcos ditou, escreveu de acordo com uma compreensão, ou achou a palavra difícil, por exemplo, todavia, é uma conjunção adversativa, né? É como aquela questão de, que nem alguns jornais falam, né? Houve um crescimento, isso é um elogio para o presidente, mas não sei o que lá, ou seja, eu quero criticar, mas houve crescimento, então eu critico, mas eu coloco mais. É como, por exemplo, eu conheci um irmão que toda segunda-feira ele ligava para mim para fazer um comentário sobre a minha pregação, negativo. E aí nesse caso, a primeira vez que ele fez o comentário, eu fiquei todo bobo. Pastor Ruberlan, você é uma pessoa muito inteligente, articulada, não sei, aí eu subindo, né? Mas
Nas outras ligações eu já sabia, né? E aí eu pedi ao irmão que gravava a mensagem para, fulano, me dá a mensagem do dia tal. Até que, por exemplo, nessa questão de qual é o ponto da mensagem que é isso e isso. Porque uma coisa é a mensagem que você lembra, outra coisa é a mensagem que eu preguei. Então vamos botar a mensagem? Aí você avalia o negócio. Então o bom de gravar é isso, né? Porque não tem como fulano falar que eu falei, né? Se na própria gravação está mostrando a situação, né? E aí... ou de repente pode fazer, como o caso da Nájila Trindade, né, procurar o tablet para ver se tem edição ou se não tem edição. E nessa situação, a gente, por exemplo, imagina a cena: alguém está lendo, mas perde detalhe. Alguém que está escrevendo perde um outro detalhe. Agora imagine alguém copiando isso. Se essa pessoa que está copiando não identificar bem a letra de quem escreveu o texto copiado. E como copiar textos sem sinais vocálicos, letras maiúsculas, pontos, vírgulas, espaço entre as palavras, nem a situação gráfica, num espaço tão longo de tempo, sob tantas transformações culturais. Como, por exemplo, o nome de Deus com tetragrama, Yod Re Vav Re, que a gente fala YHWH. Se você, por exemplo, observar uma situação como essa daí, se perdeu o nome, a pronúncia do nome. Por quê? Porque... a testemunha de Jeová vai falar que é por superstição, porque superstição seria um super-herói negro, né? Mas aí é racismo, eu posso ser processado. Então, digamos que de repente a testemunha de Jeová fala que foi por superstição que o judeu não colocou o nome de Deus. O lado de cá diz que por respeito e reverência, para não colocar o nome de Deus em vão, né, o judeu colocou as vogais de Adonai, quer dizer, os sinais indicativos, né, os sinais vocálicos, e não necessariamente vogais, né, porque não tem vogais. E aí, nesse caso, por exemplo, por que se perdeu? Porque foi passando tempo, sem colocar. Sem colocar, e a pronúncia se perdeu. E a gente, pelo menos, associa ao verbo ser. Por aí vai. Mas agora a pronúncia se perdeu. Imagina, por exemplo, BTL e tal, e até associar a ideia do batalhão, assim, vai passar o tempo, vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Então, o que acontece? Imagina num contexto em que não tem acento, não tem vírgula, não tem ponto, não tem vogal, imagina não tem maiúscula, não tem minúscula. Imagina um negócio desse para você preservar e lá na frente todo mundo lembrar. A gente aqui tem como gravar o áudio. No texto, como é que vai fazer? Então, olha quantos problemas tem, olha quantas coisas tem. E aí chega alguém e fala assim: eu não vou acreditar na Bíblia porque tem isso, tem aquilo. Gente, é a parte humana do processo. É aquele caso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se Jesus vai viver entre nós, a mãe dele vai ter que limpar a caquinha dele quando ele beber, meu Deus do céu. Não tem para onde correr. Ele vai ter que dormir, ele vai ter que comer, ele vai beber. Aí eu lembro da história, né, de um irmão que falou assim: crente não vai em festa, não vai à festa. E aí o irmão falou: mas Jesus foi, mas não devia. Entendeu? Então é aquele caso, né? De assim, então são situações em que tem crente para tudo, vai. Eu não vou dizer que você não faz ideia, porque você faz ideia. E aí nesse caso, a respeito desse assunto, eu não sei se dá para a gente observar que assim, diante dessa situação, tem ainda as transformações culturais, tem as mudanças de época. É como, por exemplo, a Bíblia fala que é para a gente adorar a Deus com o culto racional. Gente, aquela palavra que a gente traduz por racional, não é racional do período de René Descartes. Não é, meu Deus do céu. Tanto que aquela palavra que a gente traduz por racional, lá na epístola de Pedro, ela é colocada na palavra do leite genuíno. Mas quando é do leite, a gente fala genuíno. Quando é do culto, a gente fala racional. E aí, observa bem, a ideia é de que seja um culto puro, que seja um culto verdadeiro, que seja um culto espiritual. Tanto que em algumas versões está genuíno no caso do leite e está espiritual no caso do leite também. Mas em Romanos a gente vê o racional, como assim? Não pode ter expressão emocional. Já viu, por exemplo, hoje em dia não é nem tanto, mas
alguns anos atrás, num culto batista, se você estivesse chorando porque você está sentindo a presença de Deus, alguém chegava perto de você e falava assim, botava a mão no seu ombro, o irmão está bem? Está acontecendo alguma coisa? Não, irmão, só estou feliz, eu estou gostando do culto, o culto está bom, é só isso. E aí, eu estou sentindo uma coisa aqui no meu coração e estou chorando, é só isso. E aí, na próxima vez, quando vier aquela coisa de chorar, você levanta, vai no banheiro e chora. Porque se você chorar na frente do irmão, o irmão vai entender que ou você está em pecado ou você está com algum problema, né? Há um tempo atrás, se você desse glória, aleluia, levantasse as mãos, alguém ia achar que você estava na renovação espiritual. E a palavra renovação espiritual naquela época era pejorativa. Hoje renovação é uma palavra positiva, quer dizer, renovação é uma palavra positiva, mas há alguns anos atrás ela era negativa. E aí nessa situação, o que acontece? Com o advento do G12, as igrejas começaram a mudar. Se você não pulasse, se você não gritasse, se você não fosse extravagante, você não era espiritual. E aí você começou a ser obrigado a adorar com liberdade. Pode. Então, observa bem que essas coisas vão acontecendo. Isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Isso é a gente. Isso é a gente. É como, por exemplo, o fato de eu demorar 1 hora pregando não tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver comigo. A Gisele até fala para mim, Roberto, você tinha que fazer faculdade de jornalismo. Aí eu olhei para ela, falei, tá. E nesse caso, a respeito disso aqui, eu entendi a língua estranha dela. E aí, entretanto, 4º parágrafo, a escrita fez com que a revelação divina tivesse mais precisão, permanência, objetividade, além de maior velocidade na sua disseminação. Mas você percebe que mesmo com a escrita, a coisa é bastante dinâmica. Por exemplo, como eu falei, homofobia hoje não é homofobia 20 anos atrás. Não é. É como, por exemplo, talvez alguém me julgue porque eu estou mencionando a palavra sacanagem. E aí, por exemplo, a palavra bacana. Há um tempo atrás, numa aula de homilética, você seria proibido de usar a palavra bacana. Porque bacana lembrava o deus Baco, lembrava bacanal. Hoje, se você falar de Baco, ninguém sabe quem é Baco, meu Deus do céu. Para pessoa bacana, é um cara legal. Só que legal tem a ver com lei. Mas na cabeça da gente, legal é aquele cara maneiro, e aí estamos juntos, deu para entender? Então, observa bem como é que mesmo com a escrita, com a fixação das palavras, com o dicionário dizendo o que uma palavra significa, a gente ainda tem toda essa polissemia. Por quê? Porque o que acontece? O dicionário disse, tá, mas eu penso diferente. O pastor pregou isso, ele explicou versículo por versículo, muito bonito sermão, mas eu continuo pensando como eu penso. Mais ou menos assim, entende? Porque a gente vive numa época chamada, por alguns de pós-moderna, em que a gente vive a cristalização da importância do privado, como diz Rubem Amorese no seu livro Icabode, em que assim, é cada um na sua. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, esse é o seu jeito, esse é o meu jeito. Imagina se o camarada fosse operar o seu joelho esquerdo, mas para ele esquerdo e direito tanto faz. Imagina, por exemplo, o engenheiro construir uma ponte e ele confundir concreto com esponja. Então, assim, tudo é relativo. Só que essa frase ela é um absoluto. É como, por exemplo, toda unanimidade é burra. Se você é unânime com essa fala de Nelson Rodrigues, então, tá dando para entender? Você não concorda com o Nelson Rodrigues, porque se toda unanimidade é burra, é uma crítica à unanimidade. Se você leva ferro e fogo defendendo a frase dele, então percebe como é que o tudo é relativo? Se tudo é relativo, então nem tudo é relativo. E não tudo é relativo, porque isso é um absoluto. Mas você percebe que ninguém está nem aí para isso, porque cada um tem sua verdade. E aí, diante dessa situação, por exemplo, mesmo com o texto fixo. E antes não era assim, havia uma tradição. O que Moisés disse? O que os profetas disseram? O que Jesus disse? O que os apóstolos disseram? O que Tomás de Aquino disse? O que o meu pastor disse? Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Meu pastor pregou um negócio, mas o Ed Renekiewicz pregou outro, e eu concordo com o que o Ed Renekiewicz prega. Então o que Ed Renekiewicz falou é que é bíblico. Ou então meu pastor pregou um negócio, mas o Caio Fábio falou outro.
e o que o Caio Fábio pregou é mais palatável para o meu paladar. Então, mais palatável para o meu paladar. E aí, nesse caso, por exemplo, eu prefiro isso aqui. Então eu tenho o Augusto Nicodemos, eu tenho o Silas Malafaia, só que eu não assumo, né? O Silas Malafaia não me representa, eu escuto, mas na encolha, né? É igual o camarada que escuta sertanejo, ninguém pode saber. E aí nesse caso, agora a gente está na onda do universitário, agora é moda, né? Mas há um tempo atrás, né, era uma coisa que assim, eu não vou usar a expressão aqui, mas falava, isso aí é música de, né? E nesse caso, embora o Antigo Testamento não nos informe objetivamente algo a respeito da evolução da escrita da revelação, pressupõe-se que inicialmente o texto sagrado se dava por meio de pictogramas, representações visuais rudes de animais, objetos ou pessoas. Então a gente tem primeiro, a gente está lá, a gente fala, a gente desenha, né, até que posteriormente deduz-se que os pictogramas foram sendo substituídos por ideogramas, representações de ideias em, como é que eu posso dizer, em vez de pessoas, não é? Então, por exemplo, antes era pessoas, animais e objetos, depois vem as ideias. Por exemplo, você tem o caso da escrita oriental. Os chineses, por exemplo, eles pegam o ideograma para representar uma mensagem. E aí você olha aquele risco ali, aquele risco está dizendo um negócio, mas para você só está vendo um risco, né? Então, agora a gente usa o ideograma, em vez de ficar pegando o desenhozinho, né? E assim por diante. Em seguida, os ideogramas passam a ser substituídos por fonogramas, ou seja, traços que representam sons em vez de ideias ou pessoas, animais e objetos. Depois disso veio o alfabeto, que acelerou o processo de comunicação da revelação divina. E assim, o que acontece? Se a gente for observar aqui, as escrituras sagradas passaram a ser reproduzidas e difundidas com mais precisão e velocidade, além de preservação da mensagem divina para a humanidade. E aí os materiais para a escrita, com o tempo, passaram por um processo de sofisticação, de modo que tanto a reprodução quanto a difusão e a preservação das Sagradas Escrituras alcançaram condições cada vez maiores para alcançar os corações e as mentes humanas. Então, observa bem, antes é como aquele caso do caos, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha um programa da Impecável Maré Mansa, e aí ficava eu, minha irmã, eu tinha mais ou menos uns 8 a 9 anos, minha irmã tinha 10 a 11, minha mãe depois chegava do trabalho, enquanto estava o fogãozinho jacaré esquentando, né, a comida, e ela tirando as coisas, né, da caixa de isopor, e aí a gente está lá batendo um papo e escutando o programa, né? A gente não tinha televisão na época. Agora eu não lembro se a gente tinha televisão, se a gente não tinha, ou se eu tinha estragado a televisão, porque eu abri para ver como é que funcionava. Depois eu fui tentar botar as coisas dentro e não deu ruim. Agora eu não lembro se a gente estava sem ou tinha estragado a que ela comprou, tá, gente? Com o maior sacrifício. E aí nesse caso, né, diante disso, por exemplo, a gente está lá escutando as histórias. Ou quando minha mãe contava algumas coisas que minha avó contava quando ela era pequena, que a gente ficava com medo de dormir. Então era uma coisa mais ou menos assim. Hoje, meu filho dificilmente vai passar por isso. Vai ser uma vez ou outra. Quando faltar luz, quando eu tiver com um pagamento da Oi atrasado, né, e cortarem a minha internet, quando tiver alguma coisa do tipo, né, graças a Deus, né, ele traz sempre a bibliazinha dele e traz para eu ler. Sempre a mesma história, mas tudo bem. E aí nesse caso um lindo jardim. Tá rindo, irmão? É sério. E aí nisso, por exemplo, nessa situação, então você tem a imagem em ação na sua cabeça e você começa a pensar nas coisas, né? E aí nisso você tem o quê? As pessoas falando, as pessoas contando, e você vai recontando para as outras. Só que é que nem quando você escuta piada ou escuta história. O que vai acontecendo? Na hora que você vai contar, você aumentou um pouco a situação, né?
Eu lembro de uma vez, quando eu estava falando sobre idolatria em Coríntios, a gente na nossa igreja, todo quarto domingo tinha o nosso programa de culto. Em vez de ser aquela coisa tradicional, a gente fazia o debate-papo. A gente ia lendo os versículos bíblicos, ia comentando, perguntando, respondendo, discutindo, cada um trazia alguma coisa e a gente ia seguindo. E nessa brincadeira, Paulo fala o quê? Que onde há ídolo, há demônio. E aí eu falei, gente, a gente precisa evitar a idolatria, porque a mãe que adora o filho, o pastor que adora o ministério, a menina que adora o namorado, né? O funcionário que adora o emprego, o crente que adora a sua denominação, ele não percebe, tem demônio nesse negócio aí, porque tudo que ocupa o lugar de Deus acaba o quê? Servindo, né, como algo que desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, a gente sabe que agrada o vermelhinho, né? Vermelhinho é uma representação, né? Aí o que acontece? Esquece isso. Aí, por exemplo, em relação à situação, e assim, meu Deus do céu, eu lembro de um colega, o André Dutra, que ele falava assim: não provoca o Roberlan que ele reage. No momento infeliz, eu disse o seguinte, que eu gostaria que as pessoas, quando dessem lugar ao diabo, fossem ficando esverdeadas. Para quê? Para a gente perceber pela mudança de cor que ela está dando lugar ao diabo. Foi só isso, né? E aí nesse caso, a respeito, e eu posso provar, está gravado. E aí, em relação ao vermelhinho, a representação que o Brasinha tem na minha cabeça, que era uma personagem que hoje a gente pode chamar personagem A ou O também, é igual diabetes, né? Antigamente só podia uma coisa. E aí nisso, o Brasinha era uma personagem do diabo, né? Só que era um diabo maneiro. Era tipo o Lúcifer da série da Netflix hoje, olhou pra mim, né? Aí nisso, tipo o Lúcifer de hoje, só que o Lúcifer de hoje é bonitão, é sensual, faz terapia, é diferente. O Brasil era outra situação, mas era legal também. A gente ficava com uma ideia bacana, né, do Satanás. E aí nesse caso, por exemplo, quando eu falo vermelhinho, eu lembro dele. E assim, se a gente está desagradando a Deus, a gente está entristecendo o Espírito. Se está entristecendo o Espírito, a gente está agradando alguém, a gente está dando ocasião para alguém. E aí, estou explicando essa questão da idolatria, né? Aí uma irmã me pergunta: pastor, então quer dizer que o fato de eu amar meu filho, quer dizer que eu estou com o diabo? Percebe? Eu não sei de quem é a frase, se alguém souber, por favor, me diga. Comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Eu posso estar cheio das melhores intenções, mas lembra daquilo que Jesus falou? Se os olhos são as candeias do corpo, mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão? É aquilo que, esqueci o primeiro nome dele, eu não sei se é Haroldo Rodrigues, no seu livro Psicologia Social, ele fala sobre a profecia autorrealizadora. É aquela pessoa que você olha para ela, né? Eu até usei esse exemplo quando eu falei do Mateus mesmo, lembra disso, Mateus? Que eu falei, você pensa algo da pessoa. Eu lembro até que eu tinha deduzido, suponhamos que o Mateus seja um cara marrento, e aí eu olho para ele, eu acho que ele é um cara marrento, e eu começo a pensar isso, ou seja, tudo que ele vier a fazer, eu acho que é porque ele é marrento. E se ele não fizer, eu acho que ele é sonso, mas uma hora a máscara vai cair e vocês vão ver que ele é marrento. Entende? Então, assim, isso é por quê? Porque eu coloco nas coisas e nas pessoas aquilo que eu vejo nelas. E aí eu volto da minha falecida mãe, né? O mau julgador por si julga. É como, por exemplo, eu estava falando com alguns alunos outro dia, né? O camarada estava se achando bonitão, né? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não pense que você é aquilo que a sua esposa pensa que você é. Porque as esposas da gente sempre acham que a gente é aquela coisa. Todas as mulheres estão olhando pra gente, nós somos isso, somos aquilo outro, e às vezes a gente passa, ninguém dá nem confiança, mas ela acha, e aí você acredita nela, como você acreditava na sua mãe, que dizia que você era lindo. Aí você ia pra rua, e aí os colegas te botavam aqueles apelidos que você falava assim, mas eu não entendo, a minha mãe fala que eu sou lindo, porque ela te ama, ela tem um afeto por você, que coloca um filtro na parada, né? O cara é o baixinho da Kaiser, mas ele parece o Ronaldo Giannichini, né? Reinaldo, né? Perdão. Aí nessa situação, eu não sei se dá pra gente observar, né? Que assim,
diante de tudo isso daí, voltando à minha fala da idolatria, do demônio, né? Observa bem como é que são as coisas. Eu falei uma coisa naquele mesmo momento, e na hora do feedback veio uma resposta, graças a Deus, que o que eu fiz? Em vez de eu explicar, eu falei, todos entenderam da mesma forma que a irmã, porque se eu explico, talvez eu me atrapalhe. Aí nisso, uma irmã, não, o que ele quis dizer foi isso, isso e isso. Aí o que ele quis dizer foi isso, isso e isso. Então, onde eu quero chegar com isso? Esse é o processo da linguagem humana. Deus pode ter falado algo para você, mas você pode estar interpretando a realidade de outra forma. Por exemplo, Elias estava sendo perseguido, e ele fala para Deus que só ele ficou. E Deus deixa claro que não foi só ele, mas ele achava na leitura dele que só ele tinha ficado. E ele tinha acabado de reconhecer que ele não era o último biscoito do pacote. Quando ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele precisou passar aquele perrengue para perceber, para calçar as sandálias da humildade e verificar que as coisas não eram tão simples assim como ele pensava. Eu lembro de quando eu era seminarista, gente, olha, mas eu via tanto defeito no meu pastor. Depois da grande vitória dele, né? Entende? É porque, coloque-se no lugar dele, né? Imagina, você está num culto, você prega, cai fogo do céu, um avivamento, e você pensa assim, agora o meu auditório se converte. E o coração do povo continuou duro, representado naquela mulher. E aí você olha para a situação, não vou muito longe. Você orou, estudou, pregou, né? E você abriu a Bíblia, você entendeu. Todo mundo vai entender que isso que eu estou falando é de Deus, e todo mundo vai se consertar. Eu estou até vendo, as pessoas vão sair de um banco para o outro, vão se abraçar e vão chorar e vão pedir perdão antes de participar da ceia. Aí você, acreditando nisso, você faz um apelo. Você que está com mágoa do seu irmão aqui na igreja, você que tem dificuldade com o seu irmão, né? Você que, por exemplo, até fala mal do seu irmão em casa, você sabe que assim, você na hora que é para a gente dar o abraço, cumprimentar os irmãos, você olha bem para ver se não vai esbarrar no irmão fulano e tenta ir por um outro caminho. Sai do seu lugar agora, né? E vai lá, chega nessa pessoa e fala para ela, me perdoa porque eu alimentei essa mágoa de você durante esses 10 anos. E você sabe que isso acontece na igreja. Só que, por exemplo, a pessoa fica te olhando com aquela cara como assim, acabou, Jéssica? Como é que você volta para casa? Você volta arrasado, você fala assim, essa gente não é crente, eles não querem mudar, eles não querem a palavra, eu sou um sofredor, por que eu fui à frente quando meu pastor fez o apelo para ir para o ministério pastoral? Eu podia ter estudado outra coisa, por que eu peguei a minha juventude para me dedicar exclusivamente ao ministério? Por que eu não cuidei primeiro do meu pé de meia, depois eu fui para o ministério pastoral? Aquele negócio todinho, ou seja, Deus te usou, Deus falou. Só que é o seguinte, você não é melhor do que o seu pastor antecessor, você não é melhor do que o pastor antes de você nessa igreja, você não é melhor do que o pastor que te levou para o concílio, você só é diferente, né? E aí o que acontece? Nessa questão, como a minha experiência de reclamar do meu pastor, não para os outros, né? Eu era tipo o Josué do meu pastor. Eu lembro que uma vez uma irmã foi falar que ele pregava palha seca. Eu falei, olha, você vai ter que falar isso para ele agora. A gente vai ter que ter uma reunião e você vai falar isso. O que aconteceu? Perdi a amizade da irmã, né? Porque assim, na reunião da gente, que não era o pastor, todo mundo falou do pastor. Na reunião com o pastor, ninguém botou a cara para falar o que falou, só ela que foi sincera, e o que ela falou na reunião, ela falou na cara do pastor. Ninguém mais. O pastor achou o quê? Que ela era a rebelde do Levante, né? Dica que eu dou para todo mundo: quando tiver um grupinho secreto falando de um pastor, não seja o capitão do time, porque se bobear, o maior pilantra da história é o cara que está levantando o assunto, levantando a bola para você cortar. E aí o pastor pensa que você é um rebelde, quando você só é uma pessoa que está dizendo, pastor, o pessoal não está satisfeito. Que pessoal? Fica todo mundo calado, né? E aí nesse caso, diante disso, né,
eu reclamava de algumas coisas do pastor comigo mesmo, eu pensava, no meu ministério vai ser diferente, tal. Até que, né, nas minhas primeiras experiências de igreja, né, eu perdi a minha virgindade espiritual, e quando eu perdi a virgindade, eu vi, o jogo é desse jeito. Aí agora eu entendi porque que meu pastor tolerava isso, por que meu pastor criticava isso, por que meu pastor era intolerante com isso, por que ele puxava, né, a orelha de fulano. Hoje eu entendo o meu pastor. E aí um dia meu pastor foi à minha casa, ele vendia queijo, né, e eu sempre comprava, porque eu não queria desagradá-lo. E aí nesse caso, né, eu já estava mais ou menos uns 6 ou 7 anos, né, pastoreando a mesma igreja, e eu cheguei para ele e falei assim, pastor Carlos, ontem eu falei do senhor no sermão. E ele, foi pastor Roberlan? Ele me chama até hoje de pastor, ele não me chama pelo nome não, né? E aí nisso, eu falei, foi pastor. Ele, o que foi? Eu falei para eles que eu estou pagando com a língua tudo que eu falava do senhor. Aí ele riu e saiu, né? E assim, Elias, ele se choca com isso. Uma coisa é o profeta que eu acho que eu sou, outra coisa é o profeta que eu sou. É aquela filha que fala o seguinte, quando eu tiver uma filha, eu não vou tratar minha filha igual a minha mãe trata. E aí, o que acontece? Ela faz diferente, e a filha pega um caminho que ela fala assim, hoje eu entendo porque que minha mãe me tratava de uma outra forma. Ou de repente, ela é pressionada pela circunstância a fazer igualzinho a mãe, e sente na pele a incompreensão que a mãe sentiu sofrendo calada. E aí ela fala assim, mãe, hoje eu entendo por que a senhora fez aquilo comigo. Entende? Então são situações que assim, isso por quê? Porque a mente humana, ela é desse jeito, ela é uma coisa plástica, né? Tem aquele cara que olha para Golias e pensa o seguinte, Golias é muito grande, ele vai me quebrar. Davi olha para Golias e fala assim, Golias é muito grande, não tem como eu errar. Então você percebe que assim, isso é a cabeça humana, né? Não tem como você voar com algo que é mais pesado que o ar. Tá, só que meu nome é Dumont, Santos Dumont, e algo vai ser diferente. E aí imagina se Grambel fosse dar ouvido para as pessoas, não tem como se comunicar por meio de fios, já não tem o telefone pelo fio, por que vai fazer por ondas? Isso não tem como. Já não tem o relógio de ponteiro digital, que negócio é esse de digital? Internet, tá doido? Outro dia eu estava vendo uma exposição de Leonardo da Vinci e eu vi um negócio que era tipo um protótipo do helicóptero. Eu falei, meu Deus, aquele cara viu aquilo naquela época. Aí eu não sei se dá para perceber, numa aula que eu estava dando de profetismo, eu estava falando, quantos de vocês, para os meus alunos, lembram do Beato Salu, da novela Roque Santeiro? O profeta, ele é mais ou menos isso. Ele é um doido para a sua época, porque ele vê o que ninguém está vendo. Mas aí, como acontece com Van Gogh, você já chega lá na frente, fulano tinha razão. Nós temos exemplo na política, né? O Enéas. Agora deu para entender? Tem uma visão muito além da época, né? Mas não tinha o politicamente correto, não tinha o marketing, não tinha as alianças, não tinha aquela sagacidade do pegador. Não tinha. Entende? Era aquele cara bom, aquele cara legal, que ia tratar a menina como princesa, como rainha, mas ele não tinha um bom marketing. Então ela não foi na conversa dele, foi na conversa do Somebody Love. Então, deu para perceber como as coisas são? Desculpa de empobrecer demais uma coisa do nível que a gente está falando aqui, mas é justamente porque assim, a questão da Bíblia ser palavra de Deus em linguagem humana, ela requer da gente essa questão de assim, olha, quando eu pensar que sei tudo, é bom eu lembrar, é só uma impressão. Quando vier aquela impressão, já sei de tudo, lembra, é impressão, não sabe. Não sejamos como aquela pessoa que está num campo minado, pensando que está correndo num jardim gramado. São duas coisas diferentes. E assim, que a gente, né, diante dessa questão da reprodução, possa ter essa ideia, né, de que assim, a gente está lidando com algo sublime,
que muda a vida da gente, mas de um Deus que quis ser um de nós. Um Deus que não tem costas, mas falou para Moisés que Moisés só veria suas costas. Um Deus que é espírito, não tem corpo, mas a gente vê nas suas palavras que ele tem mãos, pés, olhos, coração. Coração para quê? Bombear o quê se ele é espírito? Olho? Tem nervo óptico? Tem cérebro? Como assim? E aí a gente descobre que tem um tal do antropomorfismo. Olha, não faz isso não, meu filho, porque papai do céu vai ficar triste com você. Deus tem emoções humanas? Aí a gente sabe que tem a tal da antropopatia, porque a gente não pode pensar em Deus sem uma outra cabeça senão a nossa. O problema é que se você falar isso às vezes no púlpito, vão dizer que você não crê na Bíblia. Deu para entender? E aí, se por exemplo, você puder, tem um filme muito legal, eu acho que é Narradores de Javé. Alguém já viu esse filme? Então, Você vê cada filme antigo. uns filmes chatos. Aí o que acontece? Eu falei para vocês de Festa de Babette, não falei? Não falei não, né? Então, se puderem assistir Festa de Babette, deve ter em algum lugar no YouTube, né? Netflix não tem, com certeza. Então, Festa de Babette é a história de uma família que o pastor morre, e o pastor morre, mas parece que o modo de pensar daquele pastor, bem conservador, radical, aquilo fica entranhado na cabeça daquele pessoal, até que aquele pessoal conhece uma moça chamada Babette, e ela tem um modo de pensar diferente. Só que qual é o choque cultural? O choque cultural é que assim, eles até pensam em absorver aquilo que ela está trazendo, que não é nada demais, mas parece que elas veem a cara daquele pastor sisudo, fechado, dizendo não pode, entende? E é uma crise que alguns chamam do sistema de crenças que a gente tem. Eu lembro que a minha esposa um dia falou para mim: Roberlan, é impressão minha ou você não acha que você é importante? Falei: que isso, Gisele? Não vê, todo mundo me convida para pregar, para falar um monte de coisa. Ela falou: eu não estou dizendo como as pessoas te veem, estou perguntando como você se vê. Minha esposa é irritante, você viu? Meu Espírito Santo particular. E aí o que acontece? O sistema de crenças é o seguinte: a tua razão diz o negócio, mas você ainda pensa igual aquela menina lembra quando você era feinha e ninguém te olhava? Você hoje é bonitona, mas você ainda vê aquela Olivia Palito que o pessoal encarnava. Tá entendendo? Ou você vê, né, aquele bujão, a Cuca Te Pega, sei lá o apelido que você tinha. Mas o que acontece? Tá todo mundo querendo namorar você, mas você ainda se vê como aquele patinho feio da escola. Deu para entender? É aquele caso. Você hoje já fez cirurgia, tem leite de contato e tudo tal, mas você ainda se vê como aquele cara fundo de garrafa que os garotos jogavam bolinha de papel em cima de você. Entende? Você está com o corpo sarado, mas você ainda é encarnado como, né, aquele cara lá que todo mundo zoava você. Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente se vê de um jeito, né, que complica a vida da gente, que era o caso dessas filhas desse reverendo. Ou seja, o cara morreu, mas ele estava vivo na cabeça delas. E essa Babette vem como um choque cultural, né? Há um processo tanto de aculturação, né? Vem a cultura que ela tem, a cultura que eles têm, se misturam, mas também tem um processo de enculturação, ela vai incutindo um modo de pensar novo. O caso de Narradores de Javé é uma cidadezinha que vai acontecer uma situação nela, que eu não vou dar spoiler aqui. E diante dessa iminência, não confundir com eminência, né? Então, diante dessa iminência em relação àquela cidade, o pessoal vai contar algumas coisas relacionadas à cidade. E é justamente a dinâmica da narrativa que vai ter ali, é que vocês podem ter mais ou menos uma noção. Então, se puderem fazer como dever de casa, Narradores de Javé e Festa de Babette, eu tenho certeza absoluta que assim vai ajudar muito na nossa reflexão. Se vocês assistirem, a gente pode conversar sobre isso no encerramento do módulo na semana que vem, que é assim, poderia encerrar hoje por causa do mês, mas não vai encerrar por causa da disciplina, mas não tem problema a gente lanchar hoje, tá legal? Então, aí nesse caso